noite, queridos. Tudo bem com vocês? Rapaz, a igreja tá bonita, hein? Assim, todo mundo ávido, quietinho, esperando para começar. Eu acho que a vontade de cultuar é grande. Então vamos fazer o seguinte: vamos ficar de pé, vamos nos posicionar, porque esta noite promete. Há coisas que vão acontecer hoje comigo e com você que são inteiramente novas. E a gente precisa aproveitar, porque Deus se renova em nós todos os dias. É porque Ele decidiu que a nossa vida seria de glória em glória. Então, todo dia é tudo novo em Deus. Eis que Ele faz tudo novo. Portanto, entendendo que todos nós temos essa plena consciência, eu quero convidá-los a aplaudir o Senhor e louvá-lo nesta noite com tudo que temos e com tudo que somos. Aleluia! Vamos louvar a Deus. Adoramos ao Senhor essa noite. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais resistirá.
poderoso é o Senhor. Maior é aquele que habita em você, aquele que te fez forte, aquele que nos deu alegria, aquele que nos deu a certeza de dias melhores, de dias tranquilos, de dias com propósitos, porque aquele que habita em nós nos direcionará, será a nossa luz, sempre que nós precisarmos. Nós não estamos sozinhos, não precisamos nos sentir sozinhos. Ele é com cada um de nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? A maldade, a doença, a destruição, a morte, nada pode chegar à nossa casa, a não ser que tenha o consentimento de Deus para isso. Mas se você é com Ele, tudo que acontecer, você verá a mão de Deus. Você não está sozinho. Amém? Amém. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Em momentos de dor que se ver o rei, heróis não podem morrer. Sou filho que não luta só, nem abatido na afronta. Estou mais perto de chegar, não vou recuar. Há um segredo em mim, ninguém poderá me impedir. Os sonhos clamarão por mim e me dão forças para prosseguir. Com minha voz eu gritarei. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. O Senhor é contigo. Em momentos de dor que se vê o rei, heróis não podem correr. Sou filho que não luta só, nem abatido na afronta. Estou mais perto de chegar, não vou recuar. Há um segredo em mim, ninguém poderá me impedir. Meus sonhos clamarão por mim e me dão forças para prosseguir. Com a minha voz eu gritarei. Sei que não estou sozinho nessa
por nós. Amém? Eu tento compreender o sentido da igreja vir à igreja quando eu estou adorando e a igreja me olha como se eu estivesse dentro da televisão e você só assistisse alguma coisa. Eu tento compreender o sentido da gente se arrumar e vir a algum lugar quando enquanto a gente adora eu nem vejo seus lábios abrirem. E para mim é difícil pensar que durante a semana eu pensei na minha igreja, eu orei pela minha igreja, eu preparei a minha equipe para adorar ao Senhor. Mas a minha igreja, eu não tenho certeza se ela quer adorar. Querido, se você veio à igreja para receber alguma coisa do Senhor, você pode fazer isso em casa. Mas se você veio cultuar com os santos, alguma coisa no teu corpo tem que acontecer. Alguma coisa na sua mente tem que acontecer. Alguma coisa no seu coração tem que acontecer. A gente está aqui, querido, para aprender a ser transformado pela renovação do entendimento. A gente está aqui para aprender a sermos diferentes, a fazer diferente, para que os nossos dias deixem de ser todos iguais. A gente está aqui para a gente parar de viver como religioso e passar a viver de glória em glória. Porque se você não vive de glória em glória, não tem sentido você dizer que você é cristão, porque você não conhece a Cristo. Porque aquele que conhece a Cristo é diariamente transformado, incomodado, moldado pelo poder de Deus. Essa noite, querido, se você deseja encontrar o sentido da sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos, no seu trabalho, com as pessoas que você caminha, saiba que só há um caminho para compreender as coisas que são do Espírito. É viver como criaturas espirituais. Porque enquanto a gente vier à igreja e continuar vivendo como criaturas carnais, nada vai mudar. Todo dia vai ser o mesmo dia. Então essa noite, querido, faz um esforço, se desliga daquilo que é do mundo e se conecta com as coisas que são do alto. Porque se alguém pode te abençoar, não é alguém que está no mundo, mas aquele que nos dá o socorro do alto. Se você não sabe como fazer isso, se você tem buscado mudança e não sabe como isso pode acontecer, eu vou ler as palavras do Senhor a Josué, que diz assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não se conforme pelas coisas deste mundo, antes seja forte, enxergue aquilo com que você não pode se contaminar, seja corajoso, ande na contramão do sistema, mas faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Seja santo, seja luz no meio da sociedade corrompida. O Senhor nos chamou para vivermos coisas grandiosas. Não se conforme com o pouco. Antes, se permita ser treinado no pouco, porque logo, logo o Senhor te colocará sobre coisas maiores. Mas no pouco você não pode se acomodar. No pouco é lugar de luta. Pouco é lugar de ter a tua coragem exercitada, porque logo, logo o Senhor te colocará sobre o muito. Mas antes você precisa estar pronto.
Querido, rompa os teus limites. Rompa os teus limites. Saia da casca. Frutifique. 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 Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Ele fará um milagre na tua casa. Se é tão impossível, parece que não dá, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti. Tu és a minha suficiência. Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Teu choro não é em vão. Teu Deus contigo está. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Não tenho nada além da promessa, da tua promessa. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Querido, comece a colocar aos pés do Senhor aquilo que pertence a Ele, aquilo que precisa ser transformado em você, até que você esteja vazio e possa dizer ao Senhor: eu não tenho nada,
suas angústias, seus medos, suas lutas, sua incapacidade de se tornar alguém melhor, o seu caráter. Coloca aos pés do Senhor os seus dons, aquilo que de melhor você tem, os seus recursos, o seu tempo, tudo aos pés do Senhor, até que você possa dizer a Ele: Senhor, eu não tenho nada, então enche-me de Ti. Eu não tenho nada, quero ser cheia de Ti. Nada. Estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Você pode declarar essas palavras? Eu sei que estás comigo, estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Sem Ele eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Mais uma vez, o Senhor virá, clama-me e eu responderei. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Que Tu és a minha salvação. Tu és o meu Redentor, Senhor, digno de glória, digno de honra, digno de louvor. Todo o meu ser, Pai, deseja aprender a Te adorar. A minha mente deseja estar cativa a Ti. A minha alma, ainda que abatida, a minha alma, ainda que ferida, deseja dar lugar ao meu espírito, para que eu me conecte, Senhor, com as coisas que são do Espírito, para que eu possa deixar para trás as coisas que já passaram e caminhar em direção ao alvo. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Você pode dizer: eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Que Tu és a minha salvação. Gente, a cada 30 segundos, conte de 1 a 30. A cada 30 segundos, alguém comete suicídio nesse planeta. São dados recentes. Há pessoas que estão envolvidas
nas crises de existencialidade, mas crises tão severas que elas não conseguem continuar existindo. De 1 a 30, uma pessoa está apagando o seu pavio. Nós vivemos no mundo do conforto do Evangelho e perdemos a sensibilidade do que anda acontecendo no planeta todo. Nós temos a salvação da tragédia dentro de nós. Eu tenho repetido uma frase do professor Darcy Ribeiro, que diz que a tragédia da educação no nosso país não é resultado de crises, é um projeto concreto. Mas eu, parafraseando Darcy Ribeiro, digo que há pessoas que a tragédia que elas vivem não é resultado das crises pelas quais ela passa. Há um projeto montado para a sua vida e para a vida de sua família. Cheguemos-nos, pois, com ousadia diante de Cristo, porque Ele abriu um novo e vivo caminho para nós, no sangue que foi derramado na cruz. Ele abriu um caminho novo de aproximação. Ele é a nossa salvação. Mais do que nos sentirmos confortáveis com essa atmosfera, temos a responsabilidade de contagiar as pessoas para que tragédias sejam interrompidas. Boa parte de nós, em algum momento, pensou em acabar com sua vida. Não quero constranger ninguém, nem vou pedir ninguém para levantar a mão, mas é possível que a maioria daqueles que estão aqui essa noite, em algum momento na vida pensou: eu não quero continuar vivendo. Essa noite é uma noite de reflexão. A partir do que estamos cantando, nós estamos cantando aquilo que vamos falar. A nossa linguagem é uma, e eu espero que você abra o seu coração. Eu tenho a esperança que esta canção tenha sido como um trator que revira a terra para o plantio da divina semente. Que os nossos corações tenham se sensibilizado, porque às vezes a gente está tão envolvido com alguma lasqueira da vida que a gente já não chora mais, sente mais nada, não consegue adorar, parece que há uma pedra de gelo dentro do coração. Eu quero desafiar você a se envolver com a fé. A fé não adoece você, ela torna você uma pessoa mais saudável. Que Deus nos conduza essa noite e pelo resto da nossa vida a um lugar seguro, a um caminho de graça e de alegria. Antes de você se acomodar para o próximo ato desse culto, vire para o lado, dê um abraço carinhoso, afetuoso em alguém que está pertinho de você. Shalom, minha gente, paz a todos vocês, aqueles que nos ouvem pela rádio 92.3, os que nos ouvem pela rádio Cultura de Pinheiro. Eu desejo paz a todos vocês e aqueles que estão nos assistindo, seja pela transmissão do culto pela TV, os que estão
aqui em São Luís, que estão em Fortaleza, Mossoró, por onde você estiver, que a gente está se encontrando hoje, eu desejo paz a vocês. Também os que estão nos assistindo ao vivo pela internet, os que vão nos assistir depois, desejo paz, sinceramente desejo paz, de todo o meu coração. Sejam bem-vindos essa noite. Está tudo bem com você? Não consigo bem dimensionar isso, mas tudo bem. É que a gente tem sensações diferentes às vezes, né? Dependendo de onde a gente está. Hoje quero falar um pouco sobre o falso senso de preciosismo e o conservadorismo execrante dos fariseus e essa postura contaminante que vem gerando posturas coronelescas nos nossos relacionamentos. E como é difícil lidar com pessoas e instituições que mantêm esse senso de preciosismo acima de qualquer coisa, se sente mais precioso do que todo mundo, se sente mais privilegiado do que todos. E aí a gente começa a fazer leituras completamente deturpadas, geradas por uma vida completamente desfocada da realidade. E já de antemão, eu quero lançar mão de um texto. Hoje de manhã eu dizia, eu vou repetir agora, nós estamos numa transição daquilo que estamos ensinando à igreja. A partir desse mês de agosto, nós estamos com um pendor sobre a palavra, porque essa é a minha maneira de ensinar. Eu vou pensando e a gente vai dando uma condução antecipada ao mundo que a gente vai entrar no próximo ano, né? Nós estamos caminhando para o aprofundamento da nossa vida. Já entendemos que não dá para a gente viver de maneira profunda em ambientes rasos. Nós temos que nos aprofundar. Eu citava hoje de manhã que Jesus diz que um homem prudente, e eu espero que você seja um, ele tem a seguinte atitude: ele encontra um monolito, uma pedra, uma rocha, e cava sobre ela uma vala profunda, e depois lança os alicerces sobre essa vala profunda e constrói a sua casa. Porque essa casa construída na rocha, não sei se vocês se lembram, ministrei uma palavra sobre que a nossa fé é monolítica, ou seja, ela está edificada sobre uma cordilheira, sobre um maciço pedregoso. Seu nome é Jesus, a rocha. Então, prudência é investir seu tempo em cavar profundamente sobre esta vala, ou sobre esta rocha, abrir uma vala, porque quando você edifica sobre a rocha, você tem a garantia de que quando o vento soprar, quando as águas do rio transbordarem, quando o mar bater com ímpeto sobre esta casa, ela se manterá de pé. Não por causa da casa propriamente dita, mas por causa da rocha sobre a qual ela foi edificada. Jesus diz no mesmo texto que imprudente é um homem que decide construir, mas não trabalha o solo, constrói sobre uma areia, e aí o vento bate, o rio transborda, e com ímpeto a tempestade bate sobre aquela casa, e não ficará pedra sobre pedra. Não é o que construímos, é sobre o que estamos construindo nossa vida.
nossa vida profissional, nossa vida afetiva, nossa vida familiar, ou qualquer ambiente da nossa vida, o terreno sobre o qual nós estamos edificando é tão importante quanto a casa propriamente dita, ou talvez mais importante, dependendo de que dimensão a gente está pensando, né? Então, essa noite vamos pensar um pouco sobre os fundamentos sobre os quais nós estamos edificando a nossa vida. Porque pode ser que em algum momento a gente se ache inatingível por causa do senso de preciosismo. Eu me lembro que alguns anos atrás começou a entrar na filosofia da igreja um pensamento ufanista, triunfalista, um sentimento arrogante baseado nesse senso de preciosismo. Nós somos filhos do rei, por isso temos lá nossos privilégios de filho do rei. Isso, quando estamos vivendo numa sociedade decadente, isso até faz bem para um ego que está doente. A gente se sente melhor, mas chega um momento que a gente vai ter que botar o pé no chão e perceber que mesmo sendo filhos do rei, nós não somos mais preciosos do que alguém que ainda não se tornou filho do rei. É preciso colocar o pé no chão. Minha fala sobre isso começou quando eu falava sobre uma tragédia que acontece na cidade do Rio de Janeiro, quando os traficantes, movidos por um certo senso de preciosismo, eles quebram os centros espíritas, o centro de macumba, destrói os equipamentos de culto, e eu vi na internet a reação de alguns do mundo gospel, que até se sentiram felizes por isso, porque eles fizeram aquilo que lá no fundo eles tinham vontade de fazer. Eu não estou generalizando isso, mas eu vi alguns se manifestando. E eu pensei, meu Deus, hoje quebram as ferramentas de culto dos centros de macumba. Amanhã vão quebrar nossas guitarras, nossas baterias. Se hoje quebram a martelada e destroem esse ambiente de culto afro, amanhã vão tacar fogo nas nossas congregações. É natural que isso aconteça, mas o nosso senso de preciosismo às vezes acha que nunca vai chegar a nós, mas chegará, e a gente precisa colocar o pé no chão, deixarmos-nos guiar um pouco mais pela humanidade, não pelo humanismo, eu sou um cristão, não sou um humanista, mas pela humanidade, por esse senso de respeito pelo outro, seja o outro quem for o outro, ainda que o outro tenha tendências diferentes das minhas, ainda que o outro desenvolva uma fé diferente da minha, ainda que o outro seja um outro muito diferente culturalmente de mim, eu preciso respeitar o outro como o outro é. A despeito de estarmos num Estado laico, e a laicidade do Estado me garante esse respeito, pela ótica de Cristo, eu preciso respeitar o outro, seja ele quem for. É a nossa prática de fé, ok? Vamos abrir a nossa Bíblia? Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu vou pegar um fragmento do texto principal, porque eu quero dar uma ênfase nesse fragmento, mas ele está contextualizado num assunto maior, mas o cerne
Só para não me alongar, eu quero ir direto ao versículo 6 do capítulo 3 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, que diz assim, todos já chegaram lá? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ponto. Quero parar aqui. Hoje de manhã eu comentava, e eu vou fazer sempre um link com o que eu falei de manhã, porque nós estamos seguindo uma caminhada que eu não quero interromper. Hoje de manhã eu estava me lembrando que o zelo excessivo de um grupo de religiosos dentro de Israel, chamados fariseus, eram os caras mais respeitados entre os religiosos de Israel. Eles se percebiam como os caras mais importantes da cultura, da política e da fé de Israel. Eles eram o peso diferencial da comunidade judaica. Eles eram os caras. Eles determinavam coisas. Eles estabeleciam padrões. Eles interferiam diretamente na cultura familiar. Eles eram os intérpretes da lei. E Jesus está fazendo um contraponto nessa postura conservadorista ou conservadora dos fariseus, dizendo que nós somos ministros de uma nova aliança, não da letra. Porque imagina você que esse conservadorismo da lei mantida pelos fariseus, eles levavam à morte. E todos nós nos lembramos, se nós temos alguma relação com a Bíblia, lemos e tal, porque é um fato episódico, esse fato que eu vou narrar agora, ele é um episódio assim, é um emblema. É uma mulher que foi pega num flagrante adultério e ela é trazida a Jesus por um grupo, e dentre eles os fariseus. E vão arguir o mestre, uns porque queriam saber a opinião deles, e outros estavam montando uma armadilha para Jesus, e perguntam a Jesus, o que devemos fazer? Agora, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Olha, presta atenção nesse conservadorismo homicida que os religiosos vêm trazendo. Está ali. Jesus olha para a cena e pergunta, o que diz a lei de Moisés? E dizem, a lei de Moisés manda apedrejá-la. Você está vendo a covardia desse conservadorismo? Onde está o homem? Ela estava em adultério, ela não estava se masturbando e pegaram ela se masturbando e foram apedrejar. Ela estava com um homem. Onde está o homem? É o que todo conservadorismo faz. Ele execra uns e liberta outros. Nesse caso, deixaram o homem embora. E vão execrar aquela mulher. Vão matá-la. Não vão manchar a reputação dela. Não vão detonar a reputação dela para os filhos, para... Ela não era uma prostituta, o texto diz que ela era uma adúltera, ou seja, ela está dentro de um contexto familiar. Ela estava adulterando, ou seja, ela tinha um marido e estava traindo o marido. Como se já não bastasse arruinar a reputação dela, eles agora querem acabar com a vida dela. Jesus diz que se cumpra a lei. Se a lei manda apedrejá-la, que se cumpra a lei. Aí Jesus vai ao espírito da lei. Ele vai fazer o que eu estou apelidando de semântica jurídica. Ele vai contextualizar
a lei, no sentido de que para que a lei de fato foi criada? A lei não foi criada para tirar a vida, mas para dar a vida. E Jesus dá um salto interpretativo. Jesus olha para aquela lei e vai tocar o espírito da lei, porque o espírito da lei saiu dele. Ele é a própria lei. Não a lei fria, mosaica por radicalismo farisaico, mas a lei sai do espírito, e ele vai acessar o espírito da lei, que era o que? Vida. E ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não contrariou Moisés, mas ele foi ao espírito da lei. O senso de preciosismo das pessoas, às vezes, não consente que elas caminhem pelo espírito da lei. Às vezes eu tenho a sensação que estou num mundo miliciano. Às vezes tenho a sensação de que o que as pessoas querem, até com suas orações, é uma vingança, não justiça divina, mas vingança, porque não suporta o destino que foi dado a uma determinada história, e elas querem vingar a qualquer preço. Algumas delas se munem de textos bíblicos para buscar vingança divina, e como não tem coragem de ir à própria vingança, elas esperam que Deus seja seu vingador. É estranho o que nós homens pensamos, gente. Nem sempre nós estamos na sanidade perfeita do nosso juízo. Às vezes estamos desajuizados, porque em alguns momentos a sensação nítida que eu tenho é que eu tenho um espírito crítico. Eu não tenho espírito de crítica, viu? Mas um espírito crítico, analítico, eu tenho que ter, e você tem que ter, não é? Não é que você vira um azedo querendo criticar tudo, mas você precisa ter esse senso crítico, assim, maduro dentro de você, né? E com esse senso, eu às vezes tenho olhado com muitas dores, que nós estamos vendo um mundo mais com o paganismo existente no mundo do que com nossas lentes cristãs. Nós avaliamos e sentimos como sentem os pagãos. Vivemos numa dimensão triste da necessidade que nós temos. Nos recusamos a viver acima das necessidades. Vivemos num sistema reducionista das necessidades que tem nosso corpo, que tem nossa alma, que tem nossa família, ao invés de vivermos num padrão de maior excelência. Isso me preocupa, essa é a minha breve introdução. Boa noite, vocês estão ainda aí? Não foram embora para casa? Tudo bem. O texto que eu li tem uma expressão que eu quero sublinhar. Aqui Paulo está dizendo, porque a letra mata. Paulo foi um fariseu de fariseus. Isso quer dizer que Paulo era um doutor de doutores na lei. E ele teve um encontro com a luz. O Pai das luzes o alcançou e iluminou a escuridão do seu interior. Mudou os seus paradigmas, alcançou o seu coração. E ele então passou a ser ministro desta nova aliança, a aliança que Deus fez com Cristo na cruz. Como ministro dessa nova aliança, ele flagra que é possível que a lei seja letra, mas há o espírito da lei. Esse vivifica, a letra mata, mas o espírito vivifica. Hoje de manhã eu disse, não seja tentado a pensar
que Paulo está falando de espírito com letra maiúscula, referindo-se ao Espírito de Deus, porque não é disso que Paulo está tratando, embora o Espírito de Deus gere vida, mas o assunto não é esse. O assunto é o espírito da letra. O espírito da letra é com que espírito a letra veio a existir. O que o legislador pensava quando a legislação foi construída, isso é o espírito da lei. Não é o que eu estou entendendo, é o que o legislador pensava quando criou aquela lei. Ali nós vamos encontrar o espírito da lei. Paulo está dizendo que a letra mata, mas o espírito vivifica. A palavra matar em grego é a palavra apokteino. Apokteino. Bom, eu não sou mestre em grego. Por força da academia, eu precisei estudar grego, mas eu não sou um expert em grego. Eu tenho um grego técnico, voltado para o texto bíblico. Então, não está aqui um expert falando, mas eu entendo o que está escrito. A palavra apokteino quer dizer matar o que seja de qualquer ou de toda e qualquer maneira. Destruir, deixar perecer, extinguir, abolir, punir com morte, privar de vida espiritual e obter sofrimento no inferno. Apokteino. Diz que a letra produz esse tipo de ação na vida do indivíduo, mas o espírito da letra gera vida. Então aqui cabe uma interferência de um amigo chamado CF, e eu vou ler na íntegra a sua fala. CF diz assim: precisa-se ter raiz do Evangelho em nossas decisões. Necessário ter o espírito do Evangelho em nossas escolhas. A chave hermenêutica da Bíblia é Jesus. Jesus não é a chave interpretativa da vida de uma grande maioria de pessoas. A questão com a Bíblia é mais do que ler a Bíblia. Você precisa ler o mundo a partir de Jesus. Se você não ler o mundo a partir do Evangelho, as portas do inferno prevalecerão nas nossas vidas. Se alguém entendeu o que eu disse, diga ai, pelo menos. Sabe, gente, nós somos cristãos, mas não podemos nos dar a tragédia do conservadorismo que nos afasta de Deus e nos remete a um mundo de esquisitismos. A nossa lente interpretativa, não só da Bíblia, a chave hermenêutica, não só da nossa leitura bíblica, mas a chave hermenêutica para a vida, chama-se Jesus. Se você não ler o mundo a partir de Jesus, o Evangelho está comprometido e as portas do inferno prevalecerão sobre nós. As portas do inferno estão mais dentro de nós do que fora de nós. São ambientes infernais que se manifestam a partir da existência. Portanto, o nosso exercício será de uma forte relação com Jesus, porque a gente precisa olhar para as pessoas, olhar para as nossas esposas, para os nossos maridos, para os nossos amigos, para os nossos filhos, para os nossos pais, para aqueles que estão próximos de nós, que podem nunca nos dar qualquer lucro, de qualquer natureza, não só lucros monetários, porque às vezes a gente faz investimento na relação buscando lucro monetário, às vezes não, buscando prestígio.
Às vezes a gente cria relacionamento porque por meio de a gente tem prestígio. Então a gente pode entrar nessa arapuca, e na experiência da leitura das relações a partir de Jesus, é manter relacionamento sem objetivar lucro algum. Pelo contrário, nós somos o lucro das relações. Eu esperava que você fosse mais esfuziante. Gente, não fique esperando de mim que eu vou dar soco no púlpito, que eu vá gritar, subir meu tom de voz para suscitar a sua espiritualidade. Eu não vou fazer isso. Mas na mansidão da minha voz, eu quero despertar em você esse senso de espiritualidade no chão da vida. É isso que nós estamos querendo ver acontecer. É o que acontece dentro da nossa casa, no dia a dia, nas nossas relações domésticas, nas construções dos nossos relacionamentos. É exatamente aqui. E eu tenho estado apavorado, porque, apavorado mesmo, como ministro do Evangelho, eu me apavoro com algumas coisas, principalmente para onde a igreja desta nação está caminhando, para onde nós estamos indo. O que me apavora? Me apavora porque a gente associa espiritualidade a alguns retalhos da nossa experiência, entende? O que é uma relação com a espiritualidade? O topo da montanha, quando lá no meio daquele nirvana todo, Moisés se transfigura, aparece no alto da montanha, Elias também, o som de trombeta tocando, a manifestação de anjos voando para tudo que é lado, e eu chamo aquilo de espiritualidade. Mas eu perco o senso da realidade, desprezando a espiritualidade que se manifesta no entregar de ombros para que o outro chore. Parece que isso não tem espiritualidade. Parece que nesses retratos episódicos, relicários da nossa memória, nós vamos buscar os ambientes onde os barulhos e os rojões, e aí fica aqui os shows pirotécnicos gravado aqui. Como era bom e eu não sabia. Bom é quando você pode oferecer seu ombro, seu joelho, sua mão amiga, seu sorriso que ergue o que está caído, sua palavra de apreço, de respeito. Você não pode imaginar como o Espírito Santo é capaz de operar verdadeiros milagres quando você abre a boca para colocar um caído para cima. Quantas células são curadas quando a ministração do perdão acontece na vida de uma pessoa? Como a doença se estremece quando a saúde sai dos seus lábios? E a gente despreza porque isso aqui não dá ibope. Normalmente isso está na sala da nossa casa. Normalmente isso está em algum bastidor. E aí parece que não é espiritualidade. Até nas nossas relações culticas, parece que o cara é mais espiritual quando ele muda o timbre de voz, imposta a sua voz, e faz suas orações. Amantíssimo Deus e eterno Pai, nem parece que é um homem que está orando, parece que é um arcanjão que está orando. Ele falou amantíssimo Deus, olha aqui, Sacrosanto Deus que habita as alturas das alturas dos séculos seculorum. Olha que sonoridade tem isso aproxima mais da espiritualidade do que esse baixinho de gravatinha borboleta vem falando aqui do chão da vida. E tem espiritualidade no chão da vida, tem espiritualidade lá no alto da montanha. Foi lá que Moisés veio trazendo o decálogo, as 2 tábuas da lei. Ali tem espiritualidade, aqui tem humanidade. Mas a espiritualidade só acontece no meio da nossa humanidade, gente.
Esqueça a espiritualidade se ela não acontece no meio da nossa humanidade. É aqui, é nessa praça, é nesse chão que a vida espiritual vai acontecer. De muitas naturezas, de muitas naturezas, de muitas ordens. E outro dia eu estava deitado na cama me lembrando de quantas coisas impressionantes Deus fez no chão rasteiro da vida. Estava contabilizando e me perdi na contabilidade porque meu coração ficou extasiado. Extasiado. Eu me lembro de uma moça que entrou no meu escritório. Eu estava sentado. Ela deve estar ouvindo a mensagem de hoje. Isso deve ter, sei lá, 30 anos atrás. Eu estava me lembrando, né? Isso tem acontecido normalmente, mas eu estava me lembrando desse episódio. Ela entrou no escritório chorando e disse: bispo, o médico quer abrir o meu peito, operar meu coração. Eu tenho um estreitamento da válvula mitral. E ele disse: se eu não operar, eu vou morrer. Não estava num culto onde todo mundo estava vendo. A gente estava quietinho dentro do escritório. Sara estava comigo. E eu disse: Sara, coloca a sua mão no peito dela. Eu estou fazendo propaganda disso hoje. Para você entender que a espiritualidade se manifesta de todas as maneiras que Deus quiser. E não precisa de um show para isso acontecer. Sara colocou a mão no peito dela. Eu disse: Jesus, ela está cheia de medo, porque tem que passar por essa cirurgia, mas tu és poderoso. Tu já fizeste tantas coisas lindas na vida dos homens. Opera essa menina. Coloca a tua mão no coração dela. Amém. E ela foi embora. Na semana seguinte ela chegou e disse: você não sabe o que aconteceu. Eu voltei lá para o médico e disse: doutor, antes de me operar, manda eu fazer exame de novo. Ele falou: minha filha, pelo amor de Deus, o exame está feito, os teus exames pré-operatórios estão prontos, vamos passar logo pela faca, filha. Ela chorou e disse: não, eu fui lá na igreja, o bispo orou por mim, não. O médico, sensibilizado com as lágrimas dela, fez novo pedido. E quando ela voltou, acho que 2 dias depois, ela abriu a porta e o médico estava lá, sentado. Ele disse: quem operou você? Eu sou seu médico. Você devia ter respeitado o padrão que a gente estabeleceu. Eu devia ter operado você. Quem te operou? Ela disse: foi lá na igreja que o bispo orou por mim. Até desconsiderou você, né, Sara? Porque você também operou a sua fé. E ela disse: não, ninguém me operou não, ele só orou por mim. Aí ele pegou a imagem, colocou a imagem no lugar onde ela podia ver. Está vendo isso aqui? Isso aqui é uma cicatriz, onde a válvula mitral tinha se estrangulado. Essa cicatriz é uma demonstração que a válvula foi tocada e ela se abriu. Você está curada. Você me mostra a cicatriz. Ela disse: doutor, eu não tenho cicatriz porque ninguém colocou a mão em mim, ninguém colocou bisturi em mim. Se tem um milagre, foi Jesus que me curou. Foi assim no chão da vida, que eu estava também no mesmo lugar. Uma mocinha bate na porta, era minha secretária, e disse: tem uma moça que está aí grávida, com a barriga enorme, chorando, desesperada, querendo falar contigo. Falei: tio, manda ela entrar. E a menina entrou, era uma barriga desse tamanho. Eu disse: meu amor, por que você está chorando? Achei que tinha brigado com o marido, confusão que deu, não sei. Disse: o que aconteceu? Ela disse: eu vim do hospital agora. E o médico disse que meu bebê está morto, que ele vai fazer curetagem.
Ele vai fazer a retirada do bebê, ele disse que está pútrefe dentro de mim. E eu estava deitada na maca, ele diz, espera aí que eu volto já já para a gente continuar o procedimento. E eu estava deitado e eu pensei, se o bispo Renato colocar a mão na minha barriga, meu bebê vai viver. E eu estou aqui. Eu disse, meu Pai Celestial, o que é isso? Vocês sabem, eu não sou curandeiro, não é? Vocês sabem bem. Mas aquela menina estava tão cheia de fé, que eu criei que por meio da fé dela, Deus podia fazer alguma coisa. E eu coloquei a minha mão na barriga dela, da criança. Eu não acredito que o médico fez um diagnóstico errado, eu particularmente não creio. Eu acho que ele fez o que devia ter sido feito. Então, talvez no lugar dele, eu tivesse tomado a mesma providência. Mas eu botei a mão na barriguinha dela e disse, Jesus, Tu és a vida. Tu és a vida. O médico disse que essa criança está morta dentro dela, está pútrefe. Mas o Senhor pode gerar vida, porque o Senhor é o Senhor da vida, e sobre a morte o Senhor triunfou. Senhor, chama essa menina para fora, gera vida nessa menina. E eu estou orando ali, entretido, né? Falando as palavras da fé, falando as palavras da compaixão, me alinhando à fé daquela moça. E no meio da oração, eu senti alguma coisa bater na minha mão, de dentro para fora. E eu continuei, Jesus, opera esse sinal, puf, outro bico na minha mão. Eu disse, meu amor, você sentiu alguma coisa? Ela disse, o bebê se mexeu dentro de mim. O bebê hoje deve ter aí por volta de 20 anos de idade. O bebê que estava morto, viveu. Mas sabe onde isso aconteceu? No bastidor. Eu estou dando publicidade, mas não foi num ambiente público. Sabe, Deus faz um monte de coisa no chão da vida. Eu estava sentado no meu escritório. Muitas coisas acontecem dentro do escritório, viu? Até tirar um cochilo de vez em quando rola também. Eu estava sentado conversando com um rapaz, e ele disse, eu vou matar a minha mulher. Eu tenho certeza que ela está me traindo. E pegou uma pistola, 9 milímetros. Eu atirei muito com essa pistola 9 milímetros, uma boa pistola. Eu acho que ele não ia errar com a precisão daquela pistola. Mas assim, para a glória de Deus, ele botou a pistola bem pertinho de mim. E a primeira coisa que eu fiz foi botar minha mão sobre a pistola. E trouxe a pistola para mim. E comecei a conversar com ele, falando da possibilidade dele ter se equivocado com aquilo que ele acha que viu. De fato, gente, a mulher dele não estava traindo ele. Ele achou que estava. E ele estava num estado emocional tão exagerado que ele ia matar aquela mulher. Mas ele encontrou alguém no chão, que não deu um grito, que não expulsou demônio. Não tinha demônio. Tinha um cara atordoado, com a sensação mentirosa de que estava sendo traído. Em nome da honra, ele ia lavar a honra dele com a morte da mulher. O que eu fiz? Peguei a pistola, tirei o pente e pedi a pistola de presente. Ele estava tão atônito que ele me deu de presente a pistola. O que eu fiz? Fui a um amigo que era delegado da polícia. Ele disse, cara, tem muitas maneiras da gente resolver isso. Mas assim, some com essa arma. Pega com ele o registro da arma e dá um jeito de sumir com ela. Eu fui para a beira do rio e saí andando do lado, não sei nem se fiz a coisa certa, mas fiz. Fiz. Até hoje, tem ano, né? Fui jogando parafusinho por parafusinho.
Nunca mais ninguém vai achar aquilo. Vai catar parafuso até morrer e não vai achar o casamento da arma. Sabe onde isso aconteceu? No silêncio de um escritório. É o que Deus quer fazer contigo. É que essa hermenêutica da vida, você precisa respirar Jesus, pensar Jesus. Nós somos cristãos porque nós mudamos a nossa leitura, não é mais pagã. Nós pensamos Cristo, sentimos Cristo. Eu estava pensando numa cena muito recente. Ah, meu irmão, nem fui para o capítulo 1 direito, já acabou meu tempo. Mas eu vou terminar aqui, assim. Eu estava vendo uma cena reproduzida de uma pessoa que publicamente achou que estava ofendendo Jesus. Jesus não se ofende com nenhuma loucurinha nossa. Jesus continuará sendo Jesus, independente do que eu penso, do que eu sinto. Ele é Deus e continuará sendo Deus. Mas essa pessoa estava tão, assim, num desespero tão grande, na tentativa de autoafirmação, ela declarava publicamente, para que todo mundo ouvisse a sua revolta, e ela dizia: Jesus, eu sou lésbica, e daí? Eu vi aquela cena e ao invés de ficar revoltado e orar para Deus matá-la, eu disse: Jesus, olha a declaração de desespero que essa moça está. O grito dela é de socorro. E a igreja precisa fazer as leituras a partir do ouvido de Jesus que nós precisamos desenvolver. Ela não está ofendendo Jesus, ela está dizendo: me ajudem, pelo amor de Deus. Estão entendendo? E eu vi pela internet, porque a internet é uma lasqueira, né, cara? Você vê cada loucura que a igreja anda pensando na atual conjuntura. Senhor, manda fogo, consuma essa mulher, né, que haja um raio de cima para baixo, corte ela no meio. Eu disse: Senhor, não estão ouvindo com teus ouvidos. O que essa mulher está dizendo é: eu não suporto mais a minha existência, eu estou me autoafirmando, eu estou tentando me autoafirmar publicamente, porque eu sou uma mulher infeliz, estou próxima de ser sucumbida, estou próximo de dar uma tragédia, então eu preciso me autoafirmar e receber o aplauso de uma multidão para manter meu ego acariciado. O que essa mulher está fazendo não é ofendendo a Deus, é revelando sua grande fraqueza. Não é um problema do lesbianismo dela, é cada um na sua e a amizade continua. Estou falando do lesbianismo, eu estou falando da insegurança. Você está entendendo? Muitos dos nossos gritos de independência são resultados da nossa terrível dependência. Muitas vezes o que estamos fazendo é espancando o Judas que há em nós. Por exemplo, sábado de aleluia, negócio da malhação do Judas, é sábado de aleluia. Vocês não são católicos, nunca foram? Na minha terra, sábado de aleluia, se amanhecia assim o sábado, um Judas pendurado, um boneco, e lá colocava o nome do cara mais hostil da rua. Senhor Estrombúlico, Senhor Estrombúlico. E aí as crianças levantavam, pegavam umas varas de bambu e vap, vap. Depois eu fui estudar esse comportamento social, a raiz antropológica dessa cultura, e eu fui entender que o espancamento do Judas nada mais é
do que um espancamento em nós mesmos. Nós estamos espancando nossas mentiras, nossos medos, nossas gritarias. Nós estamos espancando aquilo que somos nós. E nem percebemos que isso é assim. Sabe, a exemplo daquela mulher que vem andando pela rua, segurando a mãozinha do seu bebê, aí num determinado momento ela está ali com a mão direita fazendo o quê? Não sabe o que ela está fazendo. Ela está no WhatsApp. Aí de repente ela vem aqui e solta a mão da criança. E ouve-se uma freada. O carro para a um cabelo de distância da menina. Ela pega aquela menina com tanta raiva, leva para cima da calçada e espanca a criança em cima da calçada. O que essa mulher está fazendo? Ela está se punindo na criança. Sua atitude irresponsável vai fazer ela se punir na criança. Estou desafiando você a pensar essa história de uma outra perspectiva, é claro. Mas muitas vezes, gente, essas lentes que não são Cristo em nós, são lentes que brotam do preciosismo que nós temos, falso preciosismo, que brota desse conservadorismo severo, dessa lei que serve de muleta e não como ferramenta libertadora, porque ela vai domesticar e não libertar, porque a letra domestica e o Espírito liberta. Portanto, toda vez que a gente tomar essa tendência do conservadorismo, nós vamos fazer exatamente como os fariseus faziam. Domingo que vem eu vou mostrar a vocês como dentro da igreja entrou esse espírito conservadorista e como isso trouxe prejuízo para o andamento da igreja na história. Porque o que esses caras faziam? Eles pegavam essa lei para libertar e usavam-na para punir. E é o que hoje alguns fazem. Por isso, em alguns lugares, quando você termina uma reunião, você está se sentindo mais culpado, pior, mais cheio de pecado, porque ao invés da nova aliança operar libertação em nós, ela nos escraviza a sistemas que sem eles nós não sobrevivemos mais. A sensação é que se criou um gueto de sobrevivência. Eu citava semana passada o mito de Platão, o mito da caverna de Platão, que é justamente essa sensação, está ruim aqui, não está bom, mas não tem vida fora daqui, porque criaram um gueto para você e te deram a certeza de que pode até estar ruim, mas esse é o gueto da sua sobrevivência, do lado de fora você não vai conseguir viver. É o que os nichos denominacionais fazem você acreditar que sem aquele modelo você não sobrevive, porque a vida está ali. Querido, a vida está em Jesus, a vida não está em sistemas humanos, a vida está na pessoa de Jesus, e todo homem que se relaciona com Jesus será um ser humano livre, sem opressões, porque o Espírito de Cristo sempre nos remeterá à liberdade, porque Ele vai gerar responsabilidade em nós. Acabou meu tempo, infelizmente, mas a inabilidade é minha. Eu que estou me tornando um velho inábil, cada vez eu falo mais, me alongo mais, e eu fico triste, porque às vezes eu queria vender o peixe todo numa só feira, porque eu tenho a sensação de que você não vem domingo que vem. Eu digo, puxa vida, perdeu, porque domingo que vem não vem.
Só vem daqui a 3 domingos. Deixa eu te falar uma coisa. Daqui a algum dia você vai chegar aqui e a igreja não vai estar aqui. Amore, nosso culto começa às 18h30. O grupo de música trabalha a semana inteira, preparando o melhor que eles têm, para contribuir com você, com a sua fé, para gerar uma atmosfera de fé. Ainda que você não goste, ou se não gosta, pelo menos para honrar quem trabalhou pra caramba. Porque assim, muitos trabalhos são feitos antes de um culto, né? Você chegou aqui, o ar-condicionado estava ligado ou você teve que ligar? Alguém ligou. O banheiro está limpinho, papel higiênico, toalha para você enxugar a mão, os espelhos limpinhos, o chão do banheiro limpo, aqui tudo varridinho, o ar-condicionado, todos os aparelhos aqui revisados, com exceção daquele, né? Que eu já vi as goteiras lá fora, mas aqui é outra paradinha. Porque a gente trabalha para preparar o melhor ambiente. Os músicos fazem a mesma coisa. Como a Sara estava dizendo, puxa, essa semana eu orei pela minha igreja. Disse, Jesus, qual é a melhor canção para a gente cantar domingo? Vamos ensaiar, vamos trabalhar. E o culto deve começar às 18h30. E o pessoal da rádio, um abraço fraternal, bye, fui. Já foi, gente. Então nós estamos aqui ao vivo agora. Então 18h30, dá uma arrumada no relógio lá. Às vezes você só vem domingo à noite, ainda chega atrasado. Ai. Quando a gente era criança, cantava uma música assim: eu marquei um encontro com Deus. Marque um encontro com Deus e não chega atrasado, é 18h30. Você não gostou? Paciência, mas é 18h30 que começa o nosso culto, tá bom? Ah, eu pensei que era 19. Não, é 18h30. Viu? Poxa, eu estou frequentando a igreja aqui tem 10 anos, eu achava que era 19. Não é, é que tu chega sempre 19, 19h15. Um dia eu vou começar de trás para frente, quando você chegar aqui já acabou o culto. Entende? Você está feliz? Deixa Jesus ser a chave hermenêutica da sua vida. Quando você olhar para o seu marido, para de condená-lo. Quando você olhar para a sua mulher, para de condená-la. Quando olhar para seus pais, pare de condená-los. Talvez eles estejam dando o melhor que eles têm. Eles não conseguem dar mais do que eles têm. Quando olhar para os seus amigos, acredite, eles podem estar fazendo o melhor. É que eles são isso mesmo. Não dá para fazer melhor. Porque é tudo que eles têm. É tudo que eles conseguiram juntar. Ninguém é perfeito, você sabe disso. E Jesus nos amou assim, cheio de doidice. Não, mas eu não sou doidiço. Tu não é doidiço, eu sei, meu irmão, doidiço sou eu. É que o sanatório me rejeitou, entendeu? Eu pedi licença e disse, não entra aqui, tu é muito doido, vai endoidar todo mundo que está aqui. Aí eu... Vamos voltar domingo que vem, gente. Eu prometo, mas não vou prometer nada, porque eu não sou não sou São Tomé, não sou São Bartolomeu, não vou prometer nada. Domingo que vem, eu acho que se esse assunto é um assunto que te interessa, domingo que vem nós vamos entrar em profundidade. Vamos tocar em textos preciosos para abrir os nossos olhos. Cara, eu quero terminar os meus dias muito melhor do que quando eu comecei. Meus amigos vão sentir muito orgulho de mim quando os meus dias se findarem. Minha família vai ficar feliz da vida, porque eu passei por ela. Não dá para contabilizar as loucuras que eu fiz no início, né, filho?
Tadinho, Daniel foi injustiçado tantas vezes por mim, né? Eu me sinto perdoado, viu, filho? Não sei se foi, não. Porra, estou lascado então. Vai me penitenciar para o resto da vida, né? Mas assim, eu vou me tornar um velho nota 10. Vem comigo, gente. Há 2 anos atrás eu fiz um pedido, vou fazer esse pedido mais uma vez. Me dê 1 ano da sua vida. Venha 1 ano sem parar para os cultos. Me dê 1 ano da sua vida. E quando terminar esse ano, avalie em quem você se tornou. Anote isso no seu caderno e passe 1 ano me ouvindo e me questionando, me arguindo, me perquirindo. Não é um ouvinte passivo, torne-se um ouvinte ativo. Fique com raiva de mim, mas não vá embora. Se irrite comigo, mas não vá embora. E no final do ano, desse ciclo de 12 meses, em 12 meses vai acontecer coisas extraordinárias na sua vida. Você já não será o mesmo se não passar por mim. Mas se você passar por mim, eu garanto, eu vou imprimir como uma tatuagem dentro de você, um modelo que vai revolucionar a sua vida. As pessoas que passarem por você, nunca mais serão as mesmas. Você vai melhorar a vida das pessoas. Você será um solucionador de grandes problemas. 1 ano, só 1 ano.